A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta manhã de sábado para aprendermos a palavra de Deus. O estudo da lição bíblica, da escola bíblica, que tem como tema, no princípio criou Deus o céu e a terra. E hoje o estudo da lição está a cargo da classe 2 e nós convidamos alguns irmãos de outras classes e prontamente eles se dispuseram a nos ajudar. A gente agradece antecipadamente, agradecemos também a irmã Elisa, que coordena todo esse trabalho. Então a gente fica contente e feliz com todo esse desprendimento, com toda essa dedicação dos irmãos. E Deus se agrada mais ainda. Queremos agradecer a equipe técnica, que também sempre está a postos para nos ajudar. Presbítero Júlio, que edita todos os textos, os áudios, os vídeos, para que todos possamos aprender a palavra de Deus. Isso é uma bênção e é um privilégio. Ok? Vamos lá. Antes de iniciarmos propriamente o estudo, eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma oração. E que o nosso trabalho aqui nesta manhã seja assim abençoado, que Deus seja engrandecido pelo aprendizado, por estar instruindo os irmãos pela sua palavra. Vamos todos reclinar as nossas frontes e pedir que Deus nos oriente e nos acompanhe. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, aprendendo a sua palavra. Que o Senhor é o Criador do céu e da terra, é o Criador do mundo. Nós cremos, Pai, não temos dúvida disso, mas vamos apreender, Pai. Vamos entender o que diz as Escrituras, o que diz a sua palavra, o que o Senhor disse a Moisés e transmitiu através dos mandamentos, através das Escrituras, para que todos nós possamos aprender e praticar a tua palavra, mudarmos de atitude, termos atitude perante o que aprendermos. Nós te agradecemos, Pai. Fique conosco, aceite os nossos louvores, aceite o nosso estudo, a nossa dedicação, a nossa postura em relação ao aprendizado da palavra, a nossa dedicação. Tudo isso, meu Pai, nós fazemos para a honra e glória do teu santo nome. Que te cresça o Senhor, meu Pai, e que nós todos diminuamos para ver resplandecer a tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, irmãos. E é isso aí. Sábado passado, a classe 1 falou a respeito que Deus criou essência. Deus criou várias coisas. E hoje ficou incumbida, através da classe 2, o aprendizado. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse é o tema da nossa lição. E o texto base está lá em Gênesis 1, no versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Irmãos, aqui eu queria abrir um parênteses e dizer para vocês o seguinte, que na verdade todas as coisas elas foram obras da mão de Deus, pela ordem da palavra de Deus. Deus, a criação, ela não se deu ao acaso, ela se deu no tempo. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês antes de iniciarmos o estudo propriamente dito. Deus criou o tempo, Ele fez uma divisão do tempo. O tempo, ele foi uma criação no passado. Mas nós temos que entender também que naquela época não havia registros históricos. É difícil precisar
quando foi a época da criação do mundo. 10.000 anos? Não podemos, não havia registros históricos. Então, a inspiração, lá em Gênesis 1, no capítulo 1, versículo 1, foi uma inspiração, uma revelação de Deus dada a Moisés. Não há registros históricos para se comprovar isso. Todo o capítulo de Gênesis foi a instrução, então, dada por Deus a Moisés. Nós cremos que Deus criou o mundo, o céu e a terra, pela fé. E nós sabemos também que existem 3 formas. O autor da lição, inclusive, já colocou isso. E na lição passada, nós também aprendemos. Quais são essas 3 formas? O estudo científico é a primeira delas. A experiência, a vivência, inclusive da cultura, dos indígenas, de determinado povo, eles têm uma experiência que determinada planta, se você mastigá-la, amassá-la, vai sarar uma dor, vai sarar uma inflamação. Mas não porque eles fizeram estudos farmacológicos sobre aquela determinada planta, pesquisa científica, não. Simplesmente pela experiência, pela vivência deles e pela fé. Nós cremos que Deus criou o céu e a terra pela terceira forma, pela fé. E o objetivo da lição é levar o estudante a refletir sobre a criação do céu e da terra. Nós vamos ver no decorrer da lição também que existem inúmeros estudos, inúmeras pessoas, a discussão é enorme acerca da criação do céu e da terra, onde existem várias teorias e um querendo saber mais que o outro, ficam conjecturando no nada. Volto a dizer, não há registros históricos acerca do tempo exato da criação do mundo, da criação do céu e da terra, especificamente hoje que nós vamos aprender. Eu gostaria de, para fazer um comentário sobre a introdução, de chamar o nosso irmão Marcos Pântano. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Bom sábado a todos. Primeiramente agradeço à classe pelo convite e pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, com toda a igreja, comentando esta lição de hoje. Lição que vem trazer um assunto interessante, um assunto que particularmente eu gosto de pensar, pois confesso que sou um admirador da criação e gosto muito também de ouvir outras linhas de pensamento, não que eu tenha dúvida daquilo que eu acredito, mas é sempre interessante saber o que os outros estão pensando acerca de diversos assuntos. E nessa linha de pensamento, nós temos uma teoria consagrada durante décadas, que é a teoria do Big Bang, de que o mundo, a vida como nós conhecemos, toda essa dinâmica que proporciona condições do ser humano e da natureza existir, ela é fruto de um mero acaso. Um belo dia, sem mais nem menos, 2 partículas se colidem, há uma grande explosão e passam-se alguns anos. O fruto dessa explosão passa por evoluções e essa evolução chega até nós no dia de hoje. E é bom ressaltar, irmãos, que isso é uma teoria. É uma teoria, não é uma coisa confirmada de fato. Então, cientistas, nas suas observações, nos seus estudos, supõem que provavelmente o mundo se criou desta maneira. Mas por que não passa de uma teoria? Porque por mais esforços que estes cientistas
tem feito, acelerador de partícula e muitos outros estudos, não conseguiram reproduzir, por menor que fosse a escala de tal evento. E não só da explosão. Os cientistas também não conseguem comprovar as teorias das evoluções, de como a natureza foi se adaptando e evoluindo ao longo dos anos. É fato, irmãos, que Deus deu condição, tanto nós humanos como os animais, de se adaptarem a determinados ambientes. Isso não é só os animais. O próprio ser humano, nós temos pessoas que vivem em países extremamente áridos, quentes, e o mesmo ser humano também é capaz de viver em países onde faz muito frio, onde existe neve. Então nós temos o próprio ser humano adaptado em ambientes diversos. Temos países frios, quentes, tropicais e por aí vai. Mas isso, irmãos, na minha visão, só confirma ainda mais a excelência e a perfeição da criação de Deus. Porque, veja bem, quando nós observamos a natureza, toda a criação de maneira geral, olha, eu confesso que, mesmo não sendo crente, eu não sei se eu conseguiria aceitar a teoria da evolução e a teoria do Big Bang como sendo, de fato, acontecimentos que fossem reais. Porque quando nós observamos toda a perfeição da dinâmica de como a vida acontece, de como ela funciona, desde o menor micro-organismo aqui na Terra até as galáxias e outros planetas, realmente, para se acreditar que tudo isso é fruto de mero acaso, realmente nós teríamos que ter uma fé exorbitante, confesso. Pois até uns dias atrás, eu vendo um documentário a respeito dos planetas e das órbitas, né? De como as órbitas influenciam dentro da galáxia a condição de vida de cada planeta. E os cientistas descobriram que assim, a órbita que a Terra faz, ela dá condições perfeitas para que haja vida na Terra. Se a órbita fosse um pouco menos elíptica, se ela fosse mais circular, já não haveria condições de vida na Terra. Ou se outros planetas também tivessem suas órbitas um pouco diferentes, a vida na Terra já poderia ser colocada em risco. Então, irmãos, quando nós observamos a criação, a vida, o planeta, e nós vemos como tudo se encaixa, como tudo interage e como tudo é perfeito, não dá para dizer que não há um Criador, que não há um pensador por trás de tudo isso. É como se fôssemos fazer um bolo e apenas ligássemos o fogo do nosso forno e não colocássemos ingrediente algum, não colocássemos nem uma matéria ali dentro e cruzássemos os dedos esperando que de alguma maneira surgisse um bolo lá dentro. Então nós pensamos que o planeta, com toda essa perfeição, assim também foi feito, é realmente loucura. Pois qual de nós teríamos tanta fé a ponto de apenas ligarmos o fogo do nosso forno e de lá sairia um bolo pronto, gostoso, saboroso? Mas nós sabemos que as coisas não são assim. Para se fazer um bolo, precisamos pensar nos ingredientes, na proporção dos ingredientes, na ordem de se misturar, no tempo em que esses ingredientes juntos
ficam no forno, para então o resultado ser o bolo. E nós não colocamos qualquer coisa de qualquer jeito. E assim, irmãos, também é a criação de Deus. Achamos que a Terra, a vida, o planeta, toda a galáxia e tudo que vive, tudo que interage é fruto de mero acaso, é a mesma coisa que achamos que do nada apareceria um bolo no nosso forno. Mas não, por trás de tudo isso existe um arquiteto, um engenheiro que pensou muito, que planejou muito e com muito cuidado e esmero colocou suas mãos em ação, a sua voz dizendo como todas as coisas deveriam acontecer. Então, que possamos observar a natureza, possamos observar toda a criação, toda a vida e vermos a mão de Deus em cada detalhe, o pensamento de Deus em cada detalhe, pois tudo é perfeito, porque aquele que os criou também é perfeito. Amém? Isso mesmo. Como disse o nosso irmão Marcos Pântano, ele é um admirador da criação. Como não ser um admirador da criação, não é mesmo, Marquinhos? Não é mesmo? Temos que ser. Por quê? Porque tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso. Se você pegar um peixe, às vezes eu me deparo assim olhando um livro, ou até mesmo vendo um vídeo, as cores dos pássaros, dos peixes, das flores, é tudo muito perfeito. É de uma sincronia estrondosa. É maravilhoso. Não há como negar a beleza. E aí eu fico pensando, nossa, quem será que teve a ideia de pintar? Ninguém. Foi Deus que criou. Então você tem razão, Marcos. Quem não é um admirador da criação? E o Marquinhos colocou muito bem que não há confirmação. Existem várias teorias, né? A teoria do Big Bang, a teoria da evolução. E ele diz categoricamente que não acredita nem na teoria do Big Bang e nem na teoria da evolução. E eu quero registrar também aqui que não há confirmação, não há evidências científicas de que essas teorias também sejam a verdadeira. Okay? Como explicar? Ele coloca ainda, né, a dinâmica do funcionamento da galáxia, das plantas, dos animais, das órbitas, né? Tudo é muito perfeito. Ele não acredita que tudo seja feito do mero acaso. E é difícil mesmo, Marquinhos, você tem razão. Como? Surgiu tudo assim do nada, do mero acaso? Não, nós vamos ver, no mínimo isso tudo é bizarro. Ou tem que ter muita fé. E eu pergunto para vocês, o que é mais difícil acreditar? Que tudo foi criado a partir de uma explosão ou de Deus? Se Deus é o grande eu sou, o Criador de tudo, do céu e da terra, vamos até hoje especificamente a isso, é muito mais fácil acreditar que o mundo foi criado por Deus. Se acreditarmos que foi por uma explosão, meu irmão, meu amigo, tem que ter muita fé, hein? Mas haja fé nisso, porque não há provas. A questão é essa, irmãos. Não há provas de que tudo foi criado a partir do nada, de uma explosão. Não há evidências científicas de que a criação do mundo se criou assim. Não há. Isso é muito bizarro, muito mais bizarro do que se acreditar que a criação do céu e da terra foi pela palavra de Deus. Tudo que existe é um sincronismo perfeito. A galáxia, todo mineral, todo vegetal, todo animal, tudo foi criado por si só, por obra do acaso. É muito mais profundo. E fé, é fé ou não é fé? Tem que ter fé.
A todo custo, irmãos, o autor coloca bem isso, né? Que o homem ele quer criar uma resposta que satisfaça a sua própria necessidade. Mas, na verdade, o homem cada vez mais cria mais e mais embaraços. E ao invés de explicar a verdadeira criação do mundo, se é pela fé ou pelas teorias bizarras que vão surgindo por aí. E agora, então, nós vamos partir para a reflexão 1. E na reflexão 1, vamos chamar a irmã Paula. A paz do Senhor, irmãos. Vamos à reflexão 1. Quando a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, significa que toda a criação foi planejada, não foi obra do acaso. Ela foi planejada, meus irmãos, montada e executada por Deus, por Ele, o Criador. E para um fim, cada detalhe das mais variadas plantas, das profundezas dos oceanos, das estrelas e planetas com seus síncronos movimentos, das paisagens pintadas por cores multivariadas, tudo tão perfeito tem a sua origem em Deus. E o destinatário de toda essa perfeição e beleza é a Terra e todos os sistemas que lhe envolvem diretamente, onde vive o homem, a coroa de toda a criação. O que quer dizer essa coroa? Quer dizer que o beneficiário de toda essa grandeza, essa beleza, é o homem. O homem é o maior, o principal beneficiário de toda essa obra, de toda essa grandeza, a criação de Deus. Feita à imagem e semelhança do sábio Deus. Em Jeremias 29:11, meus irmãos, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, meus amores, meus irmãos, falo isso para os meus alunos, meus irmãos, Deus, Ele planejou toda a criação. Deus planejou o homem, planejou criar o homem. E o beneficiário de toda esta obra divina, a criação, o beneficiário somos nós, eu e você, o homem. Fiquem com Deus. Isso mesmo, Paula, é isso mesmo. Deus planejou a criação, não foi obra por acaso. E o homem é o maior beneficiário dessa criação. Deus, a criação de Deus, ela não foi assim repentina. Deus estava passeando no céu e falou assim: hoje eu estou sem fazer nada, eu vou criar o céu e a terra. Não, irmãos. Significa Deus, Ele criou a criação, ela foi planejada, montada e executada por Deus com uma finalidade, para um determinado fim. E que finalidade é essa? Toda a criação foi criada, foi feita, foi executada, montada, planejada para beneficiar o homem, para beneficiar você, a mim, nós. Nós somos os maiores beneficiários. O homem é a coroa da criação de Deus e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi feito de qualquer maneira. Ele foi criado, veja bem, coroa da criação de Deus. Quer dizer, sabe o bolo da cereja? A cereja do bolo? A cereja do bolo? Nós, o homem, é a coroa da criação de Deus. Vocês já pararam para pensar, irmãos, a profundidade disso? De Deus criar o homem à sua imagem e semelhança? Olha o privilégio, olha quanta honra. E aí, certo? Deus, então, a coroa da criação, tudo o que eu fiz foi maravilhoso, perfeito, num sincronismo total.
numa harmonia total, belo, magnífico. Agora eu vou pôr a coroa da minha criação, o homem. Fantástico. Obrigada, irmã Paula. Vamos partir para a sequência 1. E eu gostaria de chamar o nosso diácono Celso. Paz do Senhor aos irmãos. Estamos estudando sobre a criação dos céus e da terra. A sequência 1, o autor vai nos relatar sobre as discussões que existem entre as pessoas com relação à criação do céu e da terra. Eu fico imaginando que se Deus fosse deixar escrito cada ato, cada sequência pormenorizada daquilo que Ele fez no princípio, não haveria livros suficientes para registrar toda essa grandeza, toda essa complexidade. Nenhum ser humano, acredito eu, teria condições de assimilar essa maravilha que foi a criação dos céus e da terra. Mas o mais importante para nós cristãos é saber que Deus, Ele, pela sua palavra, tudo foi criado. Pela sua palavra, tudo ainda é mantido e ainda será mantido até a vinda do seu Filho Jesus. Por Ele é sustentado, tudo Deus fez para proporcionar a nós, seres humanos, uma vida digna, uma vida na presença dEle, e isso é maravilhoso. Sabemos que Deus, Ele não se preocupa em explicar detalhes, mas Ele se preocupa sim em mostrar, deixar escrito que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas, e que Ele deixou para o ser humano, para nós, todas essas coisas para podermos ter uma vida na presença dEle e uma vida em abundância. E graças nós damos por isso. E Deus, Ele é maravilhoso e Ele cuida de nós e Ele tem cuidado até hoje. A palavra de Deus diz que todas essas coisas que Ele criou ainda estarão reservadas para o juízo. Então, até hoje, a nossa geração, todas as coisas, elas têm se cumprido. E por isso, basta nós crer. Crer é o suficiente e nós experimentamos todas essas coisas que as pessoas discutem, nós experimentamos através da fé e na convivência diária com Deus. Deus nos abençoe e que Ele permaneça com todos nós. Obrigada, diácono Celso. Muitas pessoas discutem sobre a criação do céu e da terra, como ele bem colocou. E o diácono Celso, achei interessante que ele coloca assim: se Deus tivesse escrito sobre a criação da terra, do céu e da terra, em Atos, não haveria espaço, livro suficiente, tamanha complexidade e perfeição que era Deus. A criação de Deus, né? Irmãos, pensa bem, agora eu vou criar os pássaros, determinada espécie, as cores, determinadas plantas, as rosas, as orquídeas, as árvores, nomeando, realmente não haveria espaço, livros suficientes para explicar tudo isso, a magnitude da criação de Deus. E o mais importante, o diácono Celso coloca, que é sabermos que tudo foi criado pela sua palavra, pela palavra de Deus. E tudo é mantido por Ele até a vinda do seu Filho Jesus. Deus criou tudo. O que importa para nós é isso. E outra coisa que o autor coloca, que em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento da criação do céu e da terra, Deus se preocupa em explicar detalhes da sua criação. Pelo contrário, Ele se preocupa sim
em deixar escrito que Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Deus é o grande eu sou. Ele é o Criador. Os homens que querem, mas se Deus criou, cadê a prova? Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus criou. Isto nos basta. Para nós é o suficiente. Eu tenho fé. Lembre, as 3 formas, através do estudo científico, das experiências, das vivências de diversas, das variadas culturas e através da fé. Deus criou o céu e a terra porque eu acredito, porque eu tenho fé. E isto nos basta. A maravilha do mundo criada só podia ter sido criada por Deus e não de um mero acaso, de uma explosão do Big Bang, de uma teoria da evolução. Agora então, para dar sequência sobre o nosso tópico de hoje, no princípio Deus criou o céu e a terra, vamos chamar o diácono Marcos Nossa. Que a graça e a paz de Cristo permaneça presente na vida de cada um dos nossos irmãos. A reflexão número 2 nos faz pensar o ato da criação. Do nada, uma ordem do Senhor, e tudo começa a aparecer, tudo começa a surgir, tudo começa a ser criado, na mais perfeita ordem e harmonia. Quanta beleza! Como entender tudo isso? Cada detalhe perfeito e sublime. Tudo em seu devido lugar. Somente pela fé. Não tem outra forma. Somente pela fé. Nossa mente não consegue compreender como tudo isso foi feito. Do nada surgiu a terra. Do nada surgiu o céu. O autor da lição nos traz aqui para meditarmos o livro de Provérbios, capítulo 8, dos versos 22 ao 31. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam as fontes de águas, antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas. Eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto, dia a dia. Eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Que maravilhosa poesia! E traz aqui a sabedoria de Deus. Quão grande e perfeita que ela é. Tão sábio foi Deus. Deus foi sábio. Deus é sábio. E permanecerá sábio para toda a eternidade. Tão perfeito e sublime é o céu. Tão perfeito e sublime é a terra por ele criada. Amém. Obrigada, diácono Marcos. Isso mesmo, somente pela fé é que o ser humano crê na criação do céu e da terra por Deus. É tudo muito magnífico, muito maravilhoso, muito perfeito. Da palavra da boca de Deus, surgiu o céu e a terra.
Quão sábio é o Deus para todo o sempre. Irmãos, quando o autor coloca aqui, é impensável ao ser humano o ato da criação, realmente é impensável pensar na criação de Deus ao ser humano. Como? É inimaginável. Nós somos seres limitados. Não conseguimos alcançar o esplendor da criação de Deus. Imaginamos, mas deve ter sido fantástico, deve ter sido maravilhoso. É comum as pessoas, já aconteceu várias vezes comigo, não sei se com vocês também, mas as pessoas falam assim: você acredita em Deus? Sim, acredito. Então prova. Eu tenho fé, eu acredito e pronto, eu não preciso provar nada para ninguém. Não, mas você já viu Deus? Não, eu não vejo Deus. A minha resposta: não, eu nunca vi Deus, mas eu sinto Deus. Todos os dias da minha vida, no momento em que eu acordo, nas minhas mãos, no poder tocar, ver as coisas, o sol, o céu, as estrelas, as flores, o nascer da criação. Isso não é sentir Deus? A chuva caindo. Isso não é sentir Deus? Não é ter a presença de Deus? Muitas vezes, no nascer do sol, eu às vezes estou fazendo caminhada, eu olho assim para o céu e penso comigo: puxa, e ainda há quem duvide de Deus. Ainda existe, como pode existir alguém que ainda não acredita em Deus? Tamanho esplendor, tamanho a maravilha que se apresenta aos nossos olhos todo dia. E é tão corriqueiro que a gente acaba nem vendo. Irmãos, nós sentimos Deus através do amparo, do socorro que Ele nos dá todos os dias nas nossas atribulações, nas nossas dificuldades. Eu não preciso ver, palpar Deus, eu sinto. Isso nos basta. Crer que Deus criou o céu e a terra. Vamos então chamar o nosso irmão Eduardo, que ele vai abordar sobre a sequência 2. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E eu farei o comentário a partir da sequência 2, que está escrito: é curioso observar que a informação sobre a criação do céu e da terra não há qualquer indício de que Deus tenta provar que Ele é o Criador. Não existem argumentos elaborados para provar nada. Deus inspirou Moisés para escrever da forma mais simples, direta e clara possível. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Desse modo, o que resta aos homens é aceitar e admitir que Deus é o Criador, ou ficar às escuras sem qualquer resposta mínima razoável. O texto que está registrado em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, está escrito: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Importante lembrarmos sobre o significado da palavra crer, que é acreditar, confiar, concordar incondicionalmente. Então, aquele que crê, e aqui nós estamos comentando crer em Deus, tudo é possível. No sentido de que tudo é possível ter esperança, mesmo nos momentos de dificuldade. É possível falarmos com Deus através das nossas orações, tendo a oportunidade de agradecê-lo e de também pedir a Ele. É possível termos mansidão através da paz de Deus que excede todo entendimento. O texto, no princípio, Deus criou os céus e a terra, quando fazemos a leitura, parece até que está faltando informações. Mas não, exatamente essa é a questão que estamos abordando. Deus
não quer que nos ocupemos daquilo que Ele não escreveu, daquilo que Ele não nos revelou. Por isso, não devemos condicionar o nosso crer a comprovações, a constatações, e sim, devemos nos esforçar para que as dúvidas não cresçam e para que não prejudique a nossa compreensão da Palavra de Deus. O nosso bondoso Pai, de maneira amorosa, nos ensina, nos revela suas vontades e propósitos de maneira simples e objetiva. E é nesse entendimento que nós devemos estar focados. Tem um texto que faz uma interessante relação com essa reflexão, e eu vou ler para os irmãos, que está em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 2. Está escrito: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Aqui Deus nos revela que nada devemos acrescentar e nem retirar da sua palavra. E assim, fazendo isso, permaneceremos firmes em guardar os mandamentos do Senhor. Portanto, irmãos, devemos exercitar a nossa fé no crer, no nosso crer em Deus, que significa anular qualquer dúvida e crer incondicionalmente no Deus que liberta, que cuida, que cura e que salva as nossas vidas. Obrigada, irmão Eduardo. Vocês já viram uma criança quando ela está num lugar alto e o pai pede: vai, pode vir, papai te pega, e ela se joga? Por quê? Porque ela confia incondicionalmente no pai. Ela sabe que o pai, a mãe, não vai desampará-la, não vai deixá-la cair. A mesma coisa. Crer é isso. Eu acredito, eu aceito, eu confio incondicionalmente, não preciso de provas, de registros históricos, que Deus criou o céu e a terra. Não há indício de que Deus tenta, de alguma forma, em alguma parte da Bíblia, que Ele tenta provar, Deus tenta provar que foi Ele. Ó, gente, peraí. Ó, o autor da criação sou eu, viu? Olha, eu aqui. Não, de maneira nenhuma. Ele é o grande eu sou. E Ele não precisa provar nada para ninguém e em nenhum momento quis fazê-lo. Tudo é possível naquele que crê. A criação é uma beleza esplêndida, magnífica. Deus criou o céu e a terra e a deu a sua criatura para beneficiá-la, desfrutar de tudo quanto nela há, nessa terra maravilhosa. Obrigada, Eduardo. Vamos agora, então, chamar a irmã Isabel para abordar a reflexão 3. A paz do Senhor a todos. Vou fazer a leitura da reflexão 3 e um pequeno comentário. A criação tem uma beleza natural, porque é inigualável. Podemos afirmar que é inigualável porque foi criada por Deus, pois, por mais que o homem tente criar, ele só consegue transformar aquilo que Deus disponibilizou. Portanto, o homem nada cria, só tenta modificar. O Salmo 33:6 nos diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Somente quem reconhece Deus como Criador e conspirador do mundo tem plena certeza que através do fôlego da sua boca tudo foi feito, inclusive os céus e todo o exército, que são as estrelas, satélites, planetas. Para resumir a reflexão 3, encontramos em Hebreus
11:3, que nos diz: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Obrigada, irmã Isabel. A conclusão diz assim: a terra, nada pode existir sem ela. Plantas, animais, nem homens. Lá em Gênesis 3, no versículo 19, diz assim a palavra: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É pela fé, meu irmão, é pela fé, minha irmã, meus amigos, que nós cremos que Deus criou o céu e a terra. Eu espero que todos possamos ter aprendido a palavra. Quero agradecer a todos os envolvidos aqui nesse estudo. E é um tema interessante. Não percam a sequência dos outros sábados, que dará continuidade ao estudo. E hoje eu queria agradecer a presença de todos e eu queria fazer uma oração. Reclinemos as nossas cabeças. Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse aprendizado da palavra aqui junto com os meus irmãos. Obrigada, Senhor. Sentimos a sua presença aqui no nosso aprendizado, na nossa experiência com a palavra, com a criação, com seus ensinamentos acerca da criação do céu e da terra. Pela fé, Senhor, pela fé sabemos que só um Deus vivo, um Deus poderoso e maravilhoso como Tu és, pode fazer tamanha criação esplêndida, maravilhosa. Obrigada, Senhor meu Deus. Peço ajuda, Senhor meu Pai. Peço a sua bênção para todas aquelas pessoas que estão enfermas, para aquelas pessoas que estão desanimadas, desesperadas com a pandemia que assolou o mundo. Pai, cuida dos teus filhos, cuida dos seus servos, meu Pai, cuida da tua igreja. Estamos nos preparando para retornarmos ao culto presencial, Senhor. Ah, meu Pai, não basta só virmos presencialmente aqui, mas temos que preparar o nosso coração, a nossa alma. Ó Pai amado, vamos adentrar este templo, Senhor, para louvar o Teu santo nome. Pai, obrigada, meu Pai. Obrigada por fazer parte da minha vida, da nossa vida, meu Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir e te agradecer. Fique conosco, Pai, e obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua família, Senhor, dos teus servos, dos teus filhos. Obrigada, Pai. Amém. Obrigada, irmãos e amigos. Esperamos que todos agora continuem com a programação, que vamos agora assistir o culto do sábado e que vocês continuem na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada e até a próxima vez. Amém.